Oi, gente, meu nome é Iana Campos. Estou aqui hoje para apresentar sobre o contrato de honorários, juntamente com a minha equipe, formada por Júlia Mendes, Laura Beatriz, Lara Rosa, Yasmin Leal e Elisama Souza. Então, vou começar com uma breve introdução, falando sobre o que é o contrato de fato, né? Na visão de Paulo Nalim, ele traz um conceito pós-moderno e diz que o contrato é uma relação jurídica subjetiva, onde está nucleada na solidariedade constitucional e está destinado aos efeitos jurídicos, tanto existenciais quanto patrimoniais. Né? E, além disso, podemos dizer também que o contrato tem caráter de função social e este está também diretamente ligado ao princípio da boa-fé, né? Para ter uma maior segurança entre as partes contratantes. Nessa razão do contrato ter caráter de função social, é importante frisar também sobre a visão de Miguel Reale em relação a esse assunto, né? Ele traz que o contrato, para ele, é um elo, onde de um lado vai estar quem o cria, a pessoa que o cria, e de outro lado vai estabelecer a sociedade como o lugar que esse contrato vai ser realizado. Com isso, receber uma razão de equilíbrio e medida, tornando-se um fator socializante, né, que só se estabelecerá caso cumpra com a função social do contrato, né, que é a cláusula geral do contrato. No que tange ao contrato de honorários advocatícios, é importante frisar que ele possui uma obrigação de meio. E o que quer dizer essa obrigação de meio? A obrigação de meio é entendida como o dever de desempenho de uma atividade contratada com diligência, zelo ou até mesmo com a melhor técnica ou perícia para se alcançar um resultado pretendido. Implica dizer que, exercendo a sua atividade, o contratado apenas age com a intenção de que ocorra o resultado, ou seja, ele não é obrigado pela ocorrência do resultado. Todavia, é necessário que se tenha finalidade de obtenção. Além disso, o contrato de honorários, na sua formalização, nos auxilia muito na questão para evitar vícios, má-fé para com os contratantes e assegura às partes um resultado positivo esperado, assim como ele deixa explícitos os valores cobrados por uma determinada assistência jurídica. Embora saibamos que existem N pontos positivos, para a sua formalização, é muito comum a prática dos advogados em não formalizar, e por isso traremos duas hipóteses que podem ser geradas por sua inutilização. A primeira hipótese ela está ligada à recusa do contratante pagar os honorários advocatícios, pois, embora saibamos que existe uma mútua obrigação do advogado para com o contratante e do contratante para com o advogado, pode acontecer a recusa das partes em pagar os honorários, pois elas podem sim agir de má-fé. Então, a ideia principal aqui é entender que não se pode apenas esperar que as partes ajam de boa-fé. Não se pode apenas esperar que as partes não venham a prejudicar outrem na relação. É importante que se tenha uma maior formalização para assim ser evitado qualquer tipo de dano. A segunda hipótese é de extrema importância tanto para o advogado quanto para as partes. Por quê? Porque o advogado, ele simplesmente pode exacerbar com os valores de honorários, assim como as partes pode reduzir o pagamento, realizando um valor desproporcional aos feitos do advogado. Então, a ideia central aqui é mostrar o tanto que é pertinente citar sobre a fixação de honorários, Por quê? Porque a fixação, ela está ligada à boa-fé, ela está ligada à proporcionalidade, à coerência, e o exemplo disso é que o advogado ele age de acordo à complexidade da causa, de acordo ao tempo gasto para solucionar aquele problema. Então, é indispensável que se tenha fixação de honorários nas relações jurídicas entre o advogado e o contratante. É de suma importância que seja enfatizado o valor do contrato de honorários, pois só assim haverá uma valorização do operador de direito na administração da justiça, pois é o contrato que media o direito do contratante e o direito do contratado, para haver uma proporcionalidade no serviço prestado quanto ao pagamento que lhe caberá.
Ao que tange o contrato de honorários advocatícios, este é de suma importância. Por quê? Será através do contrato de honorários advocatícios que as partes se conversarão e estabelecerão ali todos os limites e todas as barreiras que devem ocorrer durante o decorrer daquela relação. Por exemplo, as partes em um contrato de honorários será o advogado e o seu cliente, que pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. No contrato de honorários também deverá conter as cláusulas, que deverá ser seguida fielmente por ambas as partes. Como exemplo, deve ser seguida as cláusulas de valores, prazos e taxas que podem surgir ao decorrer daquele processo ou daquela relação. Também devem ser estipuladas no contrato de honorários eventuais acontecimentos que devem ser conversados entre ambas as partes. Outro aspecto que deve ser levado em consideração é o princípio da boa-fé. Este não pode, em hipótese alguma, ficar de fora do contrato. E por este motivo, as partes precisam, tanto o advogado quanto o cliente, estar ali de boa-fé total um para o outro. E por isso, todas as cláusulas e limites devem ser esgotavelmente vistas e analisadas com muito cuidado e muita cautela, para que não haja nenhum desacordo entre as partes. Ainda é necessário afirmar que o objeto do contrato de honorários advocatícios é uma obrigação de fazer. Sendo assim, as duas partes devem ficar cientes desta obrigação, tanto o advogado quanto o seu cliente, que também tem a obrigação. Por exemplo, neste contrato, a obrigação do advogado é prestar o seu serviço e todas as cláusulas estipuladas naquele contrato, enquanto a obrigação do cliente é arcar com as custas com o pagamento que está descrito no contrato e também honrar as cláusulas que também estão descritas no contrato de honorários. Na medida em que o PEB foi desenvolvido, foi possível notar que sempre retomamos a qual seria a importância da fixação do contrato de honorários advocatícios. Essa importância não está ligada à parte onerosa, e sim à valorização e à dignidade da profissão. É preciso estar atento ao zelo profissional, que é o uso adequado das práticas dos atos para o andamento processual. Ao citarmos que o contrato de honorário advocatício não está estritamente ligado à parte onerosa, não queremos dizer que o valor do trabalho do profissional irá ser um valor irrisório. É preciso uma remuneração boa para uma vida digna do patrono. É indiscutível que a justa remuneração pelo serviço prestado no cumprimento do dever profissional, independente da dignidade dessa função, é uma questão de justiça. Na medida em que os profissionais eles executam suas funções, o contrato de honorários advocatícios é repleto de critérios, de acordo com o artigo 36 do Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, diz que os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, atendendo os seguintes elementos: a relevância, o vulto, a complexidade e a dificuldade das questões versadas, o trabalho e o tempo necessário, a possibilidade do advogado ficar impedido de intervir em outros casos ou de se desavir com outros clientes ou terceiros, o valor da causa, a condição econômica do cliente e o proveito para ele resultante do serviço do profissional. O caráter da intervenção conforme se trate de serviço a cliente avulso, habitual ou permanente, o lugar da prestação de serviço fora ou não do domicílio do advogado, a competência e o renome do profissional, e a praxe do foro sobre trabalhos análogos. É notável a importância desse tipo de contrato para a administração da justiça, onde nele consta as obrigações do advogado, os seus direitos e como será a sua relação com o cliente. E também para que não se exceda na cobrança
da sua verba honorífica, buscando sempre juridicidade, dignidade da profissão e principalmente valorização. No nosso objetivo geral, nós pretendemos demonstrar a importância de um contrato de honorários advocatícios bem pactuado entre o advogado e o seu cliente. É importante ressaltar que o contrato de honorários advocatícios ele é uma ferramenta de trabalho do advogado e um instrumento de proteção do advogado. Então, o que é que acontece? O cliente, quando ele contrata o advogado, ele espera que o serviço seja bem prestado e o advogado espera que ao final do seu trabalho ele receba a sua remuneração. Então, um contrato bem feito, com suas cláusulas bem escritas, melhora a relação do cliente com o advogado e traz uma segurança. Então, o artigo que regulamenta o contrato de honorários advocatícios é o artigo 22 do Estatuto da OAB, Lei número 8.906. Eu vou falar agora um pouco sobre as vantagens de se fazer um contrato, porque tem muitos advogados que acabam tendo a relação com o seu cliente de boca a boca. E aí, isso desvaloriza a classe. Então, uma das vantagens seria essa, uma maior segurança do cliente com o seu advogado. Segundo, valoriza a classe, porque muitas vezes o trabalho do advogado ele é desvalorizado. Então, quando tem um contrato bem feito, acaba tendo uma organização maior do escritório, o cliente vai sentir uma segurança e acaba melhorando bastante a relação do advogado com o seu cliente. Outras vantagens de se fazer um contrato de honorários seria na questão da organização, tanto financeira do advogado, do seu escritório, para manter as contas sempre em dia, tanto do escritório como particular, e também a questão da organização com os próprios processos e com os clientes. Manter aquela relação com o cliente. Então, tendo o contrato, é mais fácil se organizar. Outra vantagem também seria a questão da valorização financeira. Por quê? Os advogados que se mostram organizados valoriza a classe, né? Valoriza o seu trabalho também. E, por fim, não menos importante, o contrato ele evita que ao final do processo o advogado tenha que entrar judicialmente para cobrar o seu cliente. É uma situação que nenhuma das duas partes quer, né? É muito importante o advogado ter uma boa relação com o seu cliente. Então, são essas algumas das vantagens. Espero que tenha ficado claro no nosso trabalho. E é isso. Meu nome é Lara Rosas. Dentro do contexto que foi passado anteriormente pelas colegas, podemos analisar que é sim de suma importância que seja realizado o contrato por escrito dos honorários advocatícios, devendo-se também haver entre as partes uma boa relação, bem como a boa-fé. Todos esses preceitos que foram citados anteriormente, que foram citados por mim, terão efeito entre ambas as partes. No contrato também pode ser assegurado direitos tanto do contratante quanto do contratado. O contratante tem seu direito assegurado de que a sua necessidade será realizada com responsabilidade. Tudo para você será feito de acordo com a sua necessidade. E o contratado tem assegurado de que, de fato, ele vai receber pelo trabalho dele, pela realização da atividade dele. Ele receberá pelo que ele fez. Então, é de suma importância que exista, logo de início, a realização desse contrato. Deve-se, então, haver esse contrato de acordo com o que é fixado na legislação ativa. É necessário que seja realizado o contrato para que o contratante não haja com má-fé ou com deslealdade para com seu cliente, para que o mesmo não se exceda na cobrança de seus honorários, devendo ele agir com boa-fé diante dos preceitos estabelecidos em lei. Também o mesmo devendo ser para si resguardados todos os seus direitos, para que ele saiba quanto ele deverá receber ao final do processo, para que ele tenha todos os seus direitos resguardados, para que a ele seja dado o que de fato lhe é de direito.
tanto para o contratado quanto para o contratante. Obrigado, boa noite. Meu nome é Júlia.